Parte 8. Quando a escuridão não tem nome e a névoa não chegou com trovões nem ventos fortes. Simplesmente se espalhou pela madrugada, engolindo ruas, postes, árvores, como se o mundo estivesse sendo apagado de fora para dentro. A lua e as estrelas desapareceram. O silêncio era absoluto, pesado, como se o próprio ar tivesse deixado de existir. De dentro daquela escuridão sem luz, surgiram as primeiras sombras. Formas sem rosto, sem olhos, sem carne, apenas presença devoradora, que se movia em direção ao coração de Kuo. Rias, Issei, Akeno, Kiba e Koneko estavam posicionados na linha de frente, ao lado de guerreiros enviados pelos céus e pelo submundo. As espadas brilhavam trêmulas. As chamas e luzes sagradas tremiam, como se com medo de se acender. E à frente de todos, de pé sozinho, a poucos passos da névoa que avançava, estava Hades. Ele permanecia calmo. Sem armas erguidas. Sem brilho. Apenas de pé, com o olhar sereno sobre aquilo que vinha devorando o mundo. Recuem um pouco, disse ele, sem virar-se. Sua voz não foi alta, mas todos ouviram, clara e firme. Deixem comigo. Isto não é luta de vocês. O vazio fala. A névoa parou a poucos metros dele. E de dentro dela, uma voz ecoou, não vinha de um lugar, vinha de todos os lados, fria e sem forma. Por que te pões em nosso caminho, fim? Tu és o nosso irmão. Tu és o silêncio. Deixa-nos apagar tudo. Juntos, haverá paz eterna. Hades deu um passo à frente. O vento pareceu parar ao seu redor. Vocês chamam de paz o nada, respondeu ele, suavemente. Mas o nada não tem alegria. Não tem amor. Não tem o brilho dos olhos de quem se encontra depois de muito tempo. O nada é apenas vazio. E o vazio não tem direito de apagar o que a vida construiu. A vida é dor. A vida é luta. Tudo volta ao fim. Por que resistes? Porque amas aquilo que há de perecer. Hades parou. E pela primeira vez, em sua voz havia algo mais do que calma. Havia firmeza, como montanhas que não se movem. Porque perecer é o que faz a vida valer a pena. Se fossem eternos, ninguém aprenderia a valorizar o instante. Se ninguém partisse, ninguém aprenderia a amar enquanto há tempo. Eu sou o guardião do fim, mas também sou aquele que sabe o quanto cada vida brilha antes de se apagar. E vocês, não têm o direito de apagar a luz antes que ela cumpra seu tempo. A névoa rugiu, som sem som, como um mundo se partindo. E avançou de uma vez, toda de uma só vez, uma onda de inexistência que devorava tudo que tocava. A autoridade que ninguém ousa desafiar. Hades não recuou. Não ergueu escudo. Apenas levantou a mão direita, devagar, e falou uma única palavra, não de ordem, mas de fato, como quem diz que o sol brilha e a água corre. Pare. E o mundo obedeceu. A névoa parou no ar, imóvel, como se tivesse se tornado pedra. Toda aquela escuridão, aquela força que devorara exércitos e apagara regiões inteiras, não conseguiu avançar nem um centímetro além daquela mão estendida. Vocês tentam devorar tudo, disse Hades, e sua voz agora carregava o peso de eras incontáveis, ecoando em cada sombra, em cada coração, mas esquecem de uma coisa: a morte não pertence a vocês. Eu sou o Senhor do fim. Eu sou aquele que chama. E nenhuma alma parte sem a minha permissão. Ele estendeu a outra mão. E no ar, surgiu a lança que ele trouxera das trevas eternas, haste de ébano, ponta de prata escura, brilhando com uma luz que não era luz, mas presença. Vocês não são morte. São apenas o medo dela. E o medo se curva diante daquele que governa o fim. Com um movimento suave, ele apontou a lança para a névoa parada. E a escuridão começou a se dissipar. Não foi destruída, foi chamada de volta. Como uma porta se fechando, o vazio foi sendo recolhido, dobrado, devolvido às profundezas de onde havia saído. As sombras gritaram, mas não podiam lutar. Pois lutavam contra a própria essência a que deveriam servir. Isto não acabou, sussurrou a voz, enfraquecendo. Voltaremos, quando o medo crescer. Eu estarei aqui, respondeu Hades. E eu estarei observando. Enquanto houver esperança, vocês não passarão. A névoa se fechou para sempre, engolida por si mesma. A luz voltou devagar.
As estrelas reapareceram no céu, trêmulas, como se tivessem segurado a respiração o tempo todo. O peso de Serufim Hades permaneceu de pé por um instante, a lança ainda em punho. Depois, a arma desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele virou-se lentamente para os que estavam atrás, Rias, e Sei, os guerreiros de céu e submundo, e viu nos olhos de todos o mesmo espanto e reverência. E Sei aproximou-se, cambaleante, e perguntou com voz rouca: o que foi aquilo? Ele disse: que você é o fim. Hades olhou para as próprias mãos, como se visse nelas algo que raramente revelava. Eu sou o último suspiro de tudo que vive. O silêncio que segue a última palavra. Aquilo que os vazios querem ser, mas não conseguem, porque eles não compreendem. O fim não existe para destruir. Existe para completar. Ele olhou para todos, um por um. Eles querem apagar tudo porque não conseguem ver o valor daquilo que é passageiro. Mas eu vejo. Eu vejo cada riso, cada lágrima, cada momento em que vocês escolhem ser bons mesmo quando é difícil. E é por isso que eu os protejo. Porque eu sou o fim de vocês, mas não o inimigo de vocês. Rias aproximou-se, com os olhos úmidos e brilhantes. O Senhor lutou contra algo que todos temiam e não conseguiram ferir. E o fez sozinho. Hades olhou para ela, e um brilho suave, quase triste, tocou-lhe o rosto. Não lutei sozinho. Eu lutei por vocês. E enquanto houver corações que queiram viver, eu nunca estarei verdadeiramente só. A promessa do juiz à noite terminou em silêncio. Os guerreiros voltaram para seus reinos, carregando consigo a notícia. O vazio não foi destruído, mas foi detido. E quem o deteve foi aquele que governa o fim de tudo. Mais tarde, sob a luz da lua que voltara a brilhar, Hades falou baixinho a Rias e a Isei, como se lhes desse um presente. O vazio voltará. Sempre voltará, enquanto houver desespero e divisão no coração dos vivos. Mas lembrem-se disto: o poder que eu usei hoje, não é meu apenas. Pertence a todos que escolhem a vida em vez do nada. Enquanto vocês se amarem e se unirem, terão força suficiente para fazer até o fim se curvar diante de vocês. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a despontar, pálido e belo. Agora sabem. Eu não sou apenas a escuridão. Eu sou o guardião do tempo que vocês têm. Usem-no bem. Pois cada dia que brilha, é um dia que eu conquistei para vocês. E assim, a presença de Hades passou a ter outro sentido. Não era mais apenas medo ou respeito. Era gratidão. Sabiam que entre eles vivia alguém que poderia ter deixado tudo acabar, mas escolhera lutar para que pudessem continuar.